Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Góes, cirurgião plástico e professor, e é hora de mais um episódio do nosso podcast Plástica em Foco. Plástica em Foco faz parte de um selo que também contém Plástica em Foco, o canal do YouTube, Plástica em Foco nos aplicativos de difusão de música como Apple e também Spotify. E, é claro, a nossa página oficial www.felipegoes.com/blog, o blog que nós temos, né? O Plástica em Foco. Nós estamos na segunda temporada do nosso podcast. Nós começamos pequenos, com algumas adversidades, mas o cerne que o Plástica em Foco tem, a estratégia que o Plástica em Foco desenvolve, ela é a mesma, certo? Nós buscamos trazer uma informação de qualidade, ou seja, de procedência científica, para que tanto aquele paciente leigo no assunto possa esclarecer uma possível dúvida, já que a literatura leiga é muito vasta, é muito ampla e é uma terra sem lei. E ainda o profissional de saúde que deseja, tanto os profissionais da área da cirurgia plástica, como de áreas afins e áreas que não têm tanta similaridade, mas que, pela prática médica, acabam por precisar, em algum momento, de deter aquele conhecimento. Então, todas essas pessoas gozam de um acesso a uma informação de procedência. De procedência, porque nós extraímos todos os debates das mais diversas bases científicas do mundo, certo? Com os níveis de evidência mais seguros. E aqui nós trazemos o que a ciência fala. Para que isso, você, paciente, decodifique o seu sonho com a realidade, chegue num ponto crucial, e você, profissional, que vive imerso de cursos e super cursos, o que há de se aprender mais? O tema de hoje é um tema que eu amo: lipoabdominoplastia. Aliás, é lipoabdominoplastia. Quero soletrando, diretor. Viu, diretor? Quero soletrando. Lipoabdominoplastia, que foi considerada a técnica mais importante na cirurgia plástica dos anos 2000, depois da morte do professor Ivo Pitangui e a ascensão do professor Oswaldo Saldanha. Ela é diferente da abdominoplastia, da dermolipectomia, certo? Da dermolipectomia em âncora, da abdominoplastia circunferencial e da abdominoplastia com lipo. São entidades diferentes. Você, quando tem uma dor, não dá na garganta, não dá na perna, não dá na cabeça, não dá no ato miccional, o tratamento é o mesmo? Não. Então, hoje nós vamos entender como esse conjunto de procedimentos trata o contorno corporal. As cirurgias faciais tratam o rejuvenescimento cérvico-facial. As cirurgias mamárias tratam a melhora estética e reparadora da mama. E as cirurgias de contorno corporal melhoram o contorno, a suavidade, a elegância do tronco, que é composto pelo tórax, pelo abdômen e pela pelve. Fique aí que eu sei que você tá com a cabeça a mil, certo? Hoje nós teremos um monólogo e será dividido em 3 partes. Nós vamos ver os aspectos históricos, nós vamos ver os aspectos técnicos e os avanços tecnológicos. Eu sou Felipe Góes, nós estamos ao vivo da Faculdade FACEP, Alto Oeste Potiguar. Aqui, seu futuro começa. Eu volto já.
Estamos de volta com Plástica em Foco, o podcast, no nosso episódio sobre lipoabdominoplastia. Bem, nós temos que entender a história dessa cirurgia. No final do século XIX, 1800 e um pouquinho, os cirurgiões promulgaram, eles desenvolveram um procedimento cirúrgico que tinha a finalidade de remover o excedente de pele e gordura. Lembrando que a estrutura da pele, você vai ter a camada mais superficial, a intermediária e a adiposa, que é a gordurosa. E essas condições vinham muito mais por uma questão sanitária, porque elas estavam associadas a pacientes que eram portadores de grandes hérnias ventrais, abdominais. As hérnias, elas são deslocamentos de estruturas orgânicas viscerais que naturalmente estariam dentro do abdômen. Lembrando que existe uma membrana que reveste esse abdômen até a parede de músculos e tal. E ela estaria ali dentro. O fato dela sair desse local e procurar uma área de fraqueza na parede forma a hérnia. Essas hérnias eram de grande monta, pois esses indivíduos eram trabalhadores braçais. Então, o trabalho braçal aumenta a pressão intraabdominal. Então, assim, tinha toda uma conjuntura, né? Passado isso, começou-se a corrigir as hérnias e vinha aí a questão de o que fazer com essa pele. Originava-se doenças infecto-contagiosas, dermatites. E aí, os primeiros cirurgiões, lembrando que cirurgia plástica naquela época, não existia. Não existia o conceito de uma cirurgia plástica como nós vemos hoje. A cirurgia plástica, ela era basicamente uma cirurgia restrita ao trabalho reparador. Esse arsenal cosmético, estético, veio se desenvolver na metade do século XX. Tá? Então, nós estamos aí em uma outra realidade. Aí, com isso, as cirurgias de dermolipectomia começaram a ser difundidas, as hérnias eram corrigidas e os excedentes de pele e gordura removidos. Até que em 1957, o professor Ivo Pitangui, que foi uma sumidade, antes do Pitangui, pessoal, eu já citei aqui, as cirurgias que existiam eram basicamente cirurgias de contorno facial, muito simplórias, cirurgias da região do nariz, tá? E a cirurgia reparadora. Pouquíssima coisa em torno da cirurgia da mama. Então, ele desenvolveu o que hoje foi o embrião para o que hoje é a cirurgia plástica moderna. E aí, o professor, ele estudou e viu que se deslocasse, lembrando que a pele e a gordura tá pregada no músculo. Por que é que a gente vai para academia? A gente vai para academia para malhar o músculo e hipertrofiar. E, além do músculo hipertrofiar, você comer menos e ter menos gordura. Com isso, o músculo aparece. Ele está logo ali abaixo, certo? Então, o que foi que aconteceu? Ele começou a ver que se soltasse essa parte de gordura, pele, que estava pregada no músculo e puxasse para baixo, ele conseguiria resolver o problema do abdômen. E ainda descobriu outra coisa. Geralmente, o que é que acontece? Eu quero que vocês pensem junto comigo. Porque hoje minha equipe está um pouco desfalcada e eu estou tentando me concentrar mais com vocês. O que é que acontece numa mulher? Ela gesta, ela engravida, certo? Os fetos estão dentro da cavidade, então os músculos se separam. Então, além de tudo isso, havia uma fraqueza da musculatura que levava à formação das hérnias, como eu já expliquei. Então, Pitangui precisava corrigir as hérnias, a fraqueza dos músculos e retirar o excedente de pele e gordura. Com isso, ele inventou a técnica da abdominoplastia. Nessa técnica, ele descolava amplamente, descia
suturava os músculos frouxinhos, fazia um novo umbigo. Pontos positivos. Tinha um ganho estético até então não visto. Pontos negativos. A inexperiência no descolamento. Por quê? Na medida que ele descolava a pele do músculo, o sangue vem do músculo para a pele. Então, havia muita necrose de pele, certo? Então, foi um período ali meio complicado. Eles tiveram que se entender sobre isso, né? Em 1981, Jean-Jacques Loul, certo? Que é um francês de origem médica, de origem médica como ginecologista, praticava abortos legais na França do século XX. E, utilizando os mesmos utensílios e usando o princípio de Arquimedes, quem não lembra, vale a pena lembrar o princípio de Arquimedes. Vai entender bem o que é uma lipoaspiração. Ele, usando uma sucção, um cano, ele aspirava a gordura das pacientes. As pacientes iam fazer curetagem, tinham feito aborto, e elas pediam que ele aspirasse. Claro, era um material rudimentar, grosseiro. Então, as complicações eram elevadíssimas. Mas isso abriu uma porta não, abriu um painel universal para que a cirurgia plástica desse uma guinada de 180 graus, certo? Por quê? Porque você conseguiu um procedimento que daria mais contorno, mais modelagem. Você poderia trabalhar em cima dos enxertos de gordura, certo? E como nem tudo é bom, veio também as dúvidas. Por quê? Eu vou lipar, mas eu vou cortar até onde? Porque se eu cortar e lipar, a pele vai morrer. Porque eu cortei, o sangue não vai mais para lá. Aí, se eu lipar, o sanguinho que vem daqui não vem mais. Da parte que está pregada, ó. Aqui é uma parte. Essa tá pregada, essa não tá. Aí, aqui tá solta. Aí, eu vou lipar aqui, tiro toda a vascularização, a pele morre. Aí começou a ver essa eu diria que era até um antagonismo científico muito grande. De um lado, lipar e abdômen, do outro lado, não lipar. Mas existia uma solução. E eu volto no próximo bloco, aqui direto da Faculdade FACEP. O seu futuro começa aqui. E conto para você. Estamos de volta com Plástica em Foco podcast, aqui direto das instalações da Faculdade FACEP Evolução. Seu futuro começa aqui. Bem, até então nós trabalhamos os aspectos históricos da cirurgia do contorno corporal, falando sobre lipoaspiração, lipoabdominoplastia, abdominoplastia, dermolipectomia. Então, todos esses nomes, e tentamos mostrar a vocês o que acontece hoje. Falei para vocês que o dilema de hoje, o dilema do consultório, o dilema da cirurgia plástica moderna é a paciente que busca na lipoaspiração uma melhora bastante interessante do contorno corporal. Ela não busca melhoras tênues e, em algumas situações, as cirurgias excisionais são necessárias, certo? E, nesse contexto, no ano de 2001, Dr. Oswaldo Saldanha, com quem eu tive a honra de participar da formação, de ser meu professor, desenvolveu e publicou a técnica chamada de lipoabdominoplastia. Nós, utilizando mapeamento de Doppler e também estudos em cadáveres frescos, nós conseguimos identificar que se houvesse se acontecesse uma lipoaspiração intensa em todo o abdômen anterior, os vasos estariam preservados de 87% a 91%, de modo que o descolamento que nós fazíamos, que era de 5 centímetros, totalmente distinto aos descolamentos de 20 a 25 que eram feitos, não traria nenhuma complicação isquêmica
Muito pelo contrário. Você conseguiria reduzir o tamanho do retalho, ao invés de dar pontos de sutura em espaços gordurosos como esse, você daria em espaços como esse e teria um contexto estético muito melhor. Essa é a técnica que vigora nos nossos consultórios. E hoje, atualmente, nossa publicação na revista Plastic, vencedora de prêmios, premia a lipoabdominoplastia com definição anatômica como o trabalho do ano, certo? Porque nós utilizamos os preceitos de lipo HD dentro do lipoabdômen para dar marcação em maior naturalidade, certo? Essa é a cirurgia, esse é o meu carro-chefe de cirurgia, a cirurgia que eu mais me identifico, que eu mais tenho um apelo emocional por ela, certo? Convido vocês a visitarem o meu consultório, certo? 0 operador 84 999 22 32 33. Vá lá que tem várias surpresas para vocês, certo? E a gente fica por aqui, mas continua no nosso site www.philippegoes.com falando sobre lipoabdominoplastia. Até lá!